No episódio de hoje da São Paulo Negra, conheceremos um pouco mais do patrimônio e da religiosidade da cultura africana. Eu estou aqui na Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, localizada na região central de São Paulo. E daqui damos início a mais um programa. Eu sou a Tatiana Godoy e assim começa São Paulo Negra. A Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte localiza-se na Sé e foi palco de um marco histórico. Pela primeira vez nos bancos de uma igreja de São Paulo, negros e brancos se sentaram lado a lado. Eu sou com a Paula, que ela é missionária da Aliança de Misericórdia e vai falar um pouco pra gente da história da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Tudo bom, Paula? Bem. Fala um pouco pra gente, por que esse nome Nossa Senhora da Boa Morte? Todo mundo estranha, né? Quando a gente fala assim, Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Mas a igreja ela tem uma história muito bonita. Ela foi fundada pela Irmandade, né, dos Irmãos Pardos da Nossa Senhora de Boa Morte. Então não eram necessariamente os negros, então já por isso tinha essa questão meio que do meio ali, né? Filhos às vezes de brancos e negros. E ela foi feita aqui, exatamente neste ponto aqui, onde nós estamos na Rua do Carmo com a Tabatinguera, por conta do caminho para a Liberdade, ali onde hoje é o Largo da Liberdade, que era onde os negros eram enforcados. Então, os que eram condenados à morte vinham de barco, aqui pelo rio Tamanduateí, paravam aqui embaixo no rio, um pouquinho depois do porto, subiam aqui a Tabatinguera para serem enforcados no Largo da Liberdade. Então, eles fizeram justamente aqui para que essas pessoas, a igreja, né, para que eles pudessem ter um último paradeiro, assim, um último local para parar, fazer suas orações antes de encontrar a morte, né, ali no Largo da Liberdade. Antes de serem enforcados, né? Sim. Eles subiam, aí eles entravam na igreja para pedir uma boa morte a Nossa Senhora, né? Sim. Essa história na minha pesquisa. Até assim, Nossa Senhora da Boa Morte, na verdade, é Nossa Senhora da Assunção. É a mesma Nossa Senhora, porque a tradição acredita que Nossa Senhora não morreu assim como nós, né, de morrer e ter o corpo enterrado. Então que ela, quando ela chegou o tempo dela aqui na Terra, ela teve o seu corpo e tudo assunto aos céus. Então ela subiu de corpo e alma para o céu, né? Então assim, foi a primeira a dizer assim, né, tipo que subiu. Então assim, a boa morte seria a ida para o céu. Não necessariamente morrer bem, né? Mas este poder ganhar a salvação, né? Chegar ao paraíso. E é verdade que foi a primeira igreja que negros e brancos puderam assistir uma missa juntos? Sim. Aqui, no começo, assim, era meio dividido, assim, né? Não é que eles, de cara, assim, celebravam todos juntos aqui embaixo, na parte, né? Os brancos ficavam na parte de cima e os negros embaixo. Mas foi a primeira igreja onde eles puderam estar dentro do mesmo local, assim. E depois, com um tempo, tipo, desceram e aí começaram a participar juntos ali do culto, né? Então, foi uma primeira, né, assim. E os frequentadores da igreja, eles são afrodescendentes ou é um público eclético? Então, a igreja ela passou por uma reforma. Alguns anos atrás, esse ano completou 5 anos de reinauguração dela. E aí, depois da reforma, ela foi entregue para a comunidade da qual eu faço parte, né, que chama Aliança de Misericórdia. E a gente começou a manter a igreja 24 horas aberta. Então, ela fica aberta dia e noite para quem quiser vir fazer suas orações, né? Então, hoje, ela é aberta para todos. Né, não somente assim, né, para um público específico. Então, os frequentadores são muito ecléticos, né? Então, ela fica com a Eucaristia exposta, sim, 24 horas por dia para oração e muita gente, por incrível que pareça, a madrugada aqui bomba de gente rezando, muito legal. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 7 dias pode na entrar semana. na igreja e fazer sua oração. Aberto. A igreja é linda, é um belo patrimônio da cidade e eu adorei conhecer a história que refletiu na condição do negro no Brasil.
Agora eu vou para a zona oeste da cidade conhecer o Centro Cultural do Candomblé, que também é referência da religiosidade da cultura afro-brasileira. E aí, Juluco, Oionile, Quilo cheio, Iriquini, Baudê. Eu estou na frente do Centro Cultural do Candomblé, que foi criado com o objetivo de promover e ensinar a doutrina da religião e seus rituais. Vamos conhecer? E aí, Juluco, Oionile, Quilo cheio, Iriquini, Baudê. O babalorixá da casa é o Pai Toninho de Xangô. Ele tem uma atuação bem ativa na valorização e na inclusão da cultura negra na comunidade. E promove mensalmente uma festa aberta ao público para quem tem interesse de conhecer e saber mais sobre o candomblé. Tudo Oi, bem, Pai Toninho? Tatiane, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. Eu também. Aí, Juluco, Oionile, Quilo cheio, Iriquini, Baudê. Pai Toninho, como que surgiu o Centro Cultural do Candomblé? Ô, minha filha, eu sou de Recife. Vim de lá para cá muito jovem, com 15 anos. Hoje já estou quase com 70. E fiz meu santo em Recife, no Xambá, né? E depois eu fui para o Candomblé, tomei a obrigação no Candomblé também, raspei, tomei 7 anos. E sempre eu tive um catiço chamado Exu Veludo e outro catiço chamado Teu Pedra Preta. Então eu já dava consulta com essas entidades, ela já fazia os seus milagres e já tinha seguidores em volta de mim. E daí eu tive a primeira casa no Parê, na Casimiro de Abreu, lá há uns anos, e vai 41, 42 anos que eu estou aqui. E o que o centro oferece para os seus frequentadores? Olha, Tatiana, o centro ele oferece tudo para as pessoas que frequentam. Porque quando alguém está bem espiritualmente, tudo na vida fica bem. Então, é uma casa que está sempre aberta para qualquer pessoa, sem distinção de cor, de raça, de condição financeira. A gente abre a porta, se precisa de uma palavra, a gente dá. Se precisa de um banho de folha, um acalento, dentro da espiritualidade a gente dá, acende uma vela, faz um ebó, faz alguma coisa, está aqui sempre para ajudar. E às vezes as pessoas chegam tão tristezinho, tão para baixo e saem daqui muito bem. Alô Deus, alô Deus. O senhor acredita que o candomblé ainda é uma resistência do negro? Com certeza, é uma resistência. Não vai porque caráter nem todo mundo tem. Respeito por si próprio nem todo mundo tem. Mas graças a Deus e Orixá, que ainda existe pessoas com caráter, com respeito e com amor à nossa religião, que nada vai fazer ela se afastar. Estou revigorada após essa visita ao centro. A força e a luz dos orixás é um dos maiores patrimônios que a África pôde nos trazer.
Eu estou na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e eu vou bater um papo agora com a Vanilda, que é irmã da igreja e foi minha professora de catecismo na época do Padre Batista. E vou conversar também com o Sr. Carlos Exídio, que é lá da Casa Verde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Vanilda? Fala um pouco pra gente sobre a história da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A nossa capela está aqui desde 1711 e a nossa festa é 7 de outubro. Então, a nossa capela é uma forma de resistência, de luta, de perseverança na irmandade e também na formação católica apostólica romana. Estamos aqui acolhendo os excluídos no Centro Velho, na cidade de São Paulo. Bacana. Tudo bem, Sr. Carlos Exídio? O senhor é da Irmandade de São Benedito da Casa Verde, né? Perfeito. Qual é a relação com a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos? A Irmandade de São Benedito da Casa Verde, ela foi fundada em 1941 por descendentes também aqui da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, sendo que aqui é a matriz porque era a mais antiga. E os irmãos, muitos aí quando foram morando para os bairros, foram fundando as irmandades nos seus bairros. E a nossa é uma delas, descendente da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Sr. Carlos, a Irmandade lá da Casa Verde, na opinião do senhor, qual é a resistência do negro ainda de frequentar a igreja? A palavra da resistência é a fé. Então você com fé, você continua fazendo os mesmos segmentos católicos. Fé em Jesus Cristo e no nosso caso, nosso intercessor, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. Então como nós temos fé nestes santos, a gente continua frequentando a igreja, que nos dá aquele conforto e a sequência da vida. E nos dias de hoje, os frequentadores da igreja, eles são mais afrodescendentes ou hoje o público é eclético? Não, já está bem eclética. Já está bem eclética. Estamos acolhendo os diferentes, de várias etnias, apesar que os formadores, 80% ainda são afrodescendentes. É uma história muito rica, né? Sim. Tanto a igreja lá da Casa Verde, como a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que eu fiz catecismo aqui e a professora Vanilda foi minha professora de catecismo na época do Padre Batista. Além da igreja Nossa Senhora da Boa Morte e da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, outras construções fazem parte da religiosidade, do patrimônio e da história do negro. Outras construções que se referem à história do negro em São Paulo são o Cemitério da Consolação, a igreja Nossa Senhora da Quiropita, a igreja Santa Cruz dos Enforcados e o Lago São Francisco. Vale a pena pesquisar essa história tão rica. Egle pipoca, egle pipoca. Eu estou aqui na Xaileuba, que é o primeiro terreiro tombado pelo Condefate, no estado de São Paulo. Eu vou conversar com a Paula, que é a sucessora da mãe Silva de Oxalá. Tudo bom, Paula? Oi, tudo bem? Bom dia, é um prazer recebê-la aqui com a gente. O prazer é meu. Fala um pouco pra gente do surgimento do Axaileuba. Bom, o Axaileuba ele surgiu em 1950 com o fundador da casa, o pai Caio de Xangô, Caio Egídio de Souza Aranha, no bairro do Brás. Então, a casa começou lá mesmo, no bairro do Brás, e por racismo mesmo, por preconceito, por muita perseguição, o axé teve que mudar de lá e veio para o bairro do Jabaquara, na Rua Mucuri. Na Rua Mucuri, a nossa casa começou cada vez mais crescer, adeptos começaram assim, a se agregar, né? Então, com esse crescente do próprio contingente de frequentadores, o pai Caio teve que procurar um novo local, um local maior, porque na Mucuri era um sobrado, e um sobrado relativamente pequeno pelos números de frequentadores. Né? Então foi aí que ele achou aqui, né, a Rua Azor Silva, número 77, onde hoje está localizado o Axé Ileuba.
E a partir daí, ele começou cada vez mais a engajar no trabalho dele como espiritualista, né, tocando a Umbanda. E nessa Umbanda, ele também tinha um pouco de mistura com o Candomblé, né? Então era Umbanda e Candomblé. E o Candomblé foi iniciado na orixalidade com a nação Queto. E aqui no Axé Ilhéubá que ele começou a tocar somente o Candomblé. Então, no Brás e na Mucuri era a Umbanda, e aqui mesmo, quando ele iniciou, ele começou mesmo o Candomblé da nação Queto. O Axé Ilhéubá, ele foi reconhecido como patrimônio cultural, educacional, em São Paulo e no país, na cidade. Conta um pouco pra gente dessa história. Bom, com a morte do pai Caio, né, em 84, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. Por quê? Porque a mãe Silvia, ela era sobrinha dele, porém ele não deixou filhos, né? Então, em questões de herdeiros, a mãe Silvia ela tinha que tomar cuidado, porque as pessoas da família mesmo que tinham direito da herança, eles não tinham interesse em continuar com a orixalidade, em continuar com a preservação da religiosidade, né? Então foi aí que ela começou com engajamento no Condefat, com um projeto para tombar o local, onde tombando não poderia ser mexido. Então foram anos de muita briga, de muita luta, de muita resistência, de perseverança. E ela, como uma guerreira nata, ela lutou, persistiu, que até ela conseguiu que o Condefat, né, reconhecesse aqui como patrimônio histórico, o primeiro patrimônio histórico do estado de São Paulo, né? E pra gente foi uma grande vitória, porque nós fomos reconhecidos não só pelo patrimônio histórico como material, como também imaterial. Então isso foi muito importante, foi um marco, tanto para nós como também pela evolução do Condefat. Como você falou do preconceito, as religiões de origem africana, como o Candomblé, ainda sofrem muito preconceito em relação a outras religiões socialmente aceitas. Como mudar esse quadro? Eu acredito que assim, para mudar, a gente precisa de muito conhecimento, porque as pessoas elas costumam não aceitar aquilo que ela não conhece, né? Ou mesmo falar bobagem ou falar de uma forma errônea aquilo que ela não conhece, né? Então assim, a gente aceitar que nós estamos num estado laico, né, e que a gente precisa respeitar todos os tipos de religiosidade, todos os tipos de crença, todos os tipos de cultura, todos os tipos de raça, independente de cor, de credo, a gente tem que respeitar o ser humano como um todo. E conhecer o desconhecido, porque aí que está o problema, a pessoa não conhece a nossa religião, não sabe o quanto bela e linda que é a nossa religião, que a gente acredita mesmo nos elementos da natureza, o orixá é pureza, o orixá é vida. A nossa religião, ela prega o bem, ela prega a paz, ela prega amor. Então as pessoas elas têm uma imagem errônea do candomblé, né? Acredito que isso, para mudar, ainda leva um tempo, porque a intolerância religiosa é grande ainda nos dias de hoje, né? Mas nós temos que lutar, arregaçar as mangas, mostrarmos as nossas caras, não termos vergonhas de sermos quem nós somos, entendeu? Assumirmos mesmo o que nós acreditamos e enfrentar. Muito obrigada, Paula, por explicar um pouco mais sobre a Axé Ilhéubá. Obrigada, eu que agradeço pela entrevista. Seja bem-vinda sempre, a Axé Ilhéubá está com as portas abertas toda vez que necessário. Nós que agradecemos. Obrigada. Foi muito bom estar aqui no Axé Ilhéubá. O patrimônio africano com certeza está bem assegurado aqui. Uma energia muito boa. Axé. Para terminar o episódio de hoje, eu vim conhecer o coral da comunidade Resgate. Vamos ouvir essas lindas vozes? Nós queremos sentir mais a sua porção. Santo Espírito derrama o seu poder. Vem nos dirigir, vem nos abençoar, Deus. O teu amor queremos receber. Nós queremos sentir mais a tua porção. Santo Espírito derrama o seu poder. Eu estou com o pastor Fabinho, que é responsável da comunidade Resgate, e a gente vai bater um papo. Tudo bom, pastor Fabinho? Olá, Tati. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer imenso lhe conhecer, viu? Estou à disposição. Santo Espírito derrama o seu poder. Fala um pouco pra gente, pastor, como começou o coral da comunidade Resgate? Conta a história pra gente.
Então, esse coral, ele começou através de um sonho, né? Eu sempre, assim, admirei muito, né, as igrejas americanas, as igrejas batistas, no qual eles sempre apresentaram a Deus esse coral, né? E o meu desejo, quando nós começamos esse trabalho, é trazer a música, né, somente a música negra, né, para dentro do bairro, que é um bairro muito sofrido aqui, né? E uma das coisas que eu sempre perguntei para mim mesmo, como que eu posso fazer algo para essa comunidade, né, de que meio, de que forma? E Deus, ele me deu a inspiração na área da música, né? E tem sido um trabalho muito, muito bacana, do qual tem atraído as famílias do bairro, né? Guaianazes tem conhecido um pouco do trabalho cristão através da música. E a religião é uma forma de inserir o negro na sociedade? Olha, completamente, né? A religião, ela nos ensina, nos educa muito, né? E através da música, isso tem atingido os jovens, as crianças amam demais a área musical. Então tem sido uma força muito grande, principalmente aqui no bairro de Guaianazes, né? Do qual nós temos assim implantado, trazido um pouco essa música americana para cá, e tem sido maravilhoso, prazeroso mesmo. A música gospel é de origem negra e deu origem a outros ritmos como o blues, o jazz, e como o coral da comunidade Resgate fala dessa história da música de origem negra. Olha, tem um hino que assim que eu ouvia muito mesmo, que diz assim, em blues, né? O blues aqui é muito forte, né? O blues de origem negra, né? É uma música que marca, uma música que bate os nossos corações, assim. E nós estamos trazendo o blues, né, para a comunidade, trazendo também o samba, né? Nós trazemos uma área musical voltada ao samba muito forte aqui também, né? E usamos algumas técnicas com os músicos daqui da igreja. E tem sido assim prazeroso, porque a música negra, ela está enquadrada dentro de nós, né? Então nós usamos até um pouco da timbalada, envolvemos um pouco de tudo na área musical, e a gente aqui, quando nós estamos inspirados, a gente entra assim em transe, né? Então a música em si, ela ajuda, né? Sempre começa com um estalar de dedo, né? Um piscar de olho, um balançar. Tem um hino que nós vamos ensaiar ele, que fala assim, Deus enviou, nós cantamos ele em blues, né? Então tem aquela pegada, né? Tandandam, tandam. E assim, mexe demais conosco. E assim, a música, para mim, como pastor, ela é uma grande ferramenta para um trabalho de mudança de vida, de caráter, de personalidade. E é um prazer mesmo, assim, trabalhar com a música. O prazer foi meu, pastor Fábio, conversar com o senhor e saber um pouco mais da comunidade Resgate. Obrigado mesmo. E assim termina mais uma São Paulo Negra. Até a próxima.